Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa casa de oração. Vir à casa de oração é um momento, então, de reflexão, silenciando o nosso pensamento, procurar deixar de lado os pensamentos negativos, os sentimentos de mágoa, de rancor, de inveja, de ciúmes, procurando todos nós cultivar um pensamento de amor, de paz, de equilíbrio, porque nós já estamos num ambiente todo preparado, mas para nós podermos receber todos esses fluidos, essas emanações que já se encontram na nossa casa de oração, a nossa parte, através do pensamento, é nos harmonizar. E também, através da nossa palestra, que é feita na nossa casa, é para nós também tirarmos proveito, ensinamentos, percebermos que o Evangelho de Jesus é o que a doutrina espírita renova sempre. Então convido a todos a fecharmos suavemente os nossos olhos, continuarmos com o nosso pensamento elevado, mentalizando a presença amiga de Mestre Jesus a nos envolver. E nós humildemente te pedimos, Mestre Jesus, fortalecei-nos o nosso bom ânimo na nossa caminhada no plano terra. Bem sabes, Mestre Jesus, das fraquezas que todos nós temos. Nós queremos nos libertar dos sentimentos inferiores que tantas vezes estão conosco e são difíceis de nos libertar. Mestre Jesus, te pedimos, dai-nos força, ilumina nosso pensamento para que consigamos seguir o teu Evangelho de amor, bondade, ternura e compreensão, podendo assim, Jesus, viver em paz, harmonia na nossa existência, agora no plano terra. Que assim seja. Amém. Boa noite, irmãs e irmãos. É uma alegria poder estar reunido com vocês aqui mais uma vez. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Conduta Espírita, que é uma obra psicografada em parceria por Francisco Xavier, o nosso querido Chico, e também por Valdo Vieira. O texto específico que nós iremos conversar hoje é sobre a conduta espírita do médium. O texto em si, ele tem um foco voltado às pessoas que têm a mediunidade ostensiva, aqueles de nós que trabalham a sua mediunidade nas casas espíritas para auxílio aos desencarnados. Porém, como o nosso contexto aqui é um pouquinho diferente, nós vamos trazer esse tema à nossa realidade, aos médiuns que muitos de nós somos e que muitas vezes nem nos damos conta, mas que mesmo assim, não nos dando conta da mediunidade que temos, não deixamos de ser médiuns e precisamos manter essa conduta que nós vamos conversar hoje. No início da nossa conversa, nós vamos relembrar uma pergunta que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos aos espíritos codificadores. Ele questionou se os espíritos podem nos influenciar. E a resposta dada pelos espíritos codificadores é que os espíritos podem sim nos influenciar, ao ponto de algumas vezes nos dirigirem. E aí a gente questiona, mas como podem os espíritos me dirigir se eu não sou médium? Como podem os espíritos me dirigir se eu nem conheço espíritos? Se eu não os vejo, se eu não os ouço, se eu não os sinto? Como pode existir isso? E aí, para a gente começar essa nossa análise, nós vamos voltar uma obra diferente de Kardec, intitulada O Livro dos Médiuns. E lá nesse livro, Kardec nos deixa uma conclusão muito interessante. Ele nos diz que todos nós somos médiuns em graus maiores ou menores. Todos nós temos uma sensibilidade que nos permite nos relacionar com o plano extrafísico, com o plano espiritual. E aí a gente começa a entender.
Se todos nós somos médiuns, é possível sim que os espíritos venham me influenciar e possam me dirigir. Não deixa de ser verdade aquilo que Kardec obteve como resposta lá no Livro dos Espíritos. E o mecanismo dessa relação nossa para com os espíritos inicia justamente nessa mediunidade que todos nós temos. Normalmente entende-se como médium aquela pessoa que tem a mediunidade ostensiva, aquela pessoa que notadamente é médium, que vê os espíritos, que os ouve, que os sente. Mas a grande maioria de nós é médium e não se dá conta. Temos essa sensibilidade, mas não notamos, porque ela é muito sutil. E para a gente entender que nós temos essa mediunidade, eu vou dar um exemplo bem prático. Lembrando que os espíritos que habitam à nossa volta, eles podem ter, como nos diz Kardec também lá no Livro dos Espíritos, eles podem ser bons ou ruins. Os espíritos são de todas as formas, de todas as moralidades, tal qual nós aqui encarnados. Então a gente lembra também que Deus concedeu para todos nós um espírito protetor, um anjo de guarda, aquele espírito que é responsável por nos ajudar no nosso caminho aqui no plano físico. E aí a gente pensa, se eu tenho um espírito que veio designado por Deus para me ajudar, ele precisa ter um meio de poder intervir na minha vida. Por onde que ele começa? Pela mediunidade. Se eu não fosse médium, ele não poderia me ajudar, porque eu não teria a sensibilidade necessária para que ele viesse me ajudar na minha jornada, não viesse me trazer boas inspirações. Então a gente já nota por aí que temos sim essa mediunidade. E um exemplo bem prático dessa sensibilidade que a gente tem acontece no nosso dia a dia e a gente acha que é uma coisa normal. E na maioria das vezes a gente acha que é algo chamado sorte, ou coincidência, ou acaso. Por exemplo, esses dias eu estava me dirigindo de casa para, ao contrário, do trabalho para casa, e eu preciso passar bem pertinho aqui, no cruzamento que tem na Luiz Miquelon, aqui tem uma sinaleira, onde uma vez tem um prédio branco ali, com umas janelinhas azuis ali, que uma vez era uma loja de aviamentos, não me falha a memória, quem desce do bairro Petrópolis aqui em direção ao bairro Cruzeiro. E eu estava vindo ali naquela sinaleira e eu pensei assim, bem na esquina tem uma tampinha de metal que a gente passa o carro lá, ela faz uma volta, e eu pensei assim, se eu pegar meio para a esquerda para fugir da tampa, corre o risco de eu encontrar um carro e ainda bater. No que eu cheguei perto da tampa, veio um carro e entrou. Eu pensei, que sorte. Sorte ou eu fui inspirado a não ir para lá porque vinha o carro entrar e a gente podia bater. Outro dia eu andava pela rua, mexendo num aparelhinho que às vezes a gente tem, não sabe nem para que serve, chamado de smartphone, e a gente vai andando distraidamente, mexendo no tal do WhatsApp, e eu não me dei conta que me aproximava da esquina. E aí me veio em mente uma coisa assim, para, e eu parei. Quando eu parei, eu vi que eu estava quase chegando na rua e podia atravessar e ser atropelado. E eu pensei na hora, que é sorte? Sorte ou alguém que me inspirou a parar para que eu não viesse me machucar? Esses são exemplos que acontecem no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também, porque acontece com todos nós, que demonstram essa ação dos espíritos na nossa vida. Os bons espíritos nos ajudam, eles nos dão recadinhos uma única vez para o nosso bem. Se a gente não ouve, aí é por nossa conta e risco. Se eu não parasse, quando me veio aquela ideia de parar, e eu não desse bola para aquela ideia atravessasse a rua, poderia ser atropelado. É uma escolha minha. Já os espíritos que têm uma intenção má, que querem nos prejudicar, eles são chatos, eles são incisivos, e eles martelam na nossa mente. Faz isso, faz isso, faz isso, até que a gente possa aceitar aquela ideia, imaginando que é minha mesmo, e aí eu fazendo, eu estou, como diz Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos, eu estou sendo dirigido pelos espíritos, tal qual uma marionete. E a gente nota muito isso de ser dirigido pelos espíritos quando a gente alimenta vícios. Por exemplo, o vício na bebida, o vício no uso de drogas, o vício no uso do cigarro, em que a gente imagina que eu estou fazendo o que eu quero, mas na verdade eu estou fazendo o que os espíritos
querem. Vou trazer um exemplo também. Nós temos um livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, uma situação muito legal. Quer dizer, legal da gente estudar, né? Porque na prática não é nada bom. Em que um dos personagens do livro, que agora eu não me recordo o nome, ele estava no seu apartamento, chegou cansado, sentou na sua poltrona e na verdade haviam dois espíritos obsessores que residiam com ele naquele apartamento. E ele estando sentado na sua poltrona, um dos obsessores falou para o outro: eu estou com vontade de beber, vou pedir para ele tomar para mim. E esse espírito foi até o homem, se aproximou dele, incutiu nele a ideia de que ele tomasse uma dose de uísque. Esse homem olhou para o seu lado, onde havia uma mesinha com a garrafa de uísque, botou um pouquinho no copo, tomou uma dose e relaxou. E o espírito que estava ali, absorvendo aquelas energias, saiu todo feliz, porque o homem fez o que ele queria. E o outro obsessor que via tudo pensou não, disse: mas eu também quero. E o primeiro obsessor disse: vai lá e conversa com ele, pede. E ele fez a mesma coisa. Foi lá, pediu para o homem tomar uma outra dose de uísque. O homem pegou o copo, botou mais uma dose e tomou, enquanto aquele segundo espírito absorvia as energias também. Aqui nós temos exemplos que mostram que nós somos sim dirigidos pelos espíritos. Muitas vezes a gente faz o que eles querem porque a gente não se dá conta dessa influência que a gente recebe, porque nós não nos damos conta da mediunidade que temos. E por isso a gente lembra da conduta espírita, que também nós podemos ter como sinônimo de conduta cristã, e também é um sinônimo da conduta do homem de bem, aquele homem de bem que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, para que nós tenhamos uma conduta reta, uma conduta séria, é preciso que nós lembremos que todos nós somos médiuns, em graus maiores ou menores. Todos nós temos essa sensibilidade que nos permite a interação com o plano espiritual. Muitas vezes não me dou conta, porém preciso aprender a me dar conta disso. Como? A gente precisa se conhecer. Porque as ideias que os espíritos nos introduzem vêm pelo pensamento. São pensamentos que nos são direcionados e que nós muitas vezes absorvemos quando estamos na mesma sintonia. Tal qual o rádio ou a TV. Quando nós ligamos o rádio lá na nossa casa, no nosso carro, nós sintonizamos na emissora que a gente deseja ouvir. Se eu quero ouvir a rádio, sem fazer propaganda para ninguém, né, a Rádio Caxias, eu vou botar lá no número da Caxias, 93.5, e vou ouvir a Caxias. Se eu quero ouvir a Rádio Gaúcha, eu vou botar lá na Rádio Gaúcha, número tal, e vou ouvir a Gaúcha. São sintonias diferentes para ouvir coisas diferentes. E espiritualmente a mesma coisa. Se eu tiver pensamentos positivos, se eu viver com paciência, com calma, com alegria, com bom ânimo, eu vou emanar pensamentos positivos, energias positivas, vou atrair à minha volta companhias boas e também energias positivas. Se eu estiver estressado, bravo, reclamando de tudo, deprimido, eu vou atrair à minha volta espíritos que sintonizam com as minhas energias, com os meus pensamentos. E aí é muito mais fácil eles, que são a minha companhia, me influenciar, porque a gente faz a mesma coisa que a gente gosta. Nós estamos em companhias que fazem aquilo que a gente gosta. Por isso é importante a gente se conhecer. Para eu entender assim, por que muitas vezes eu mudo de humor repentinamente. Isso a gente fala para os homens, né? Porque a mulher tem aquele período lá chamado de TPM que a gente pode de controle mesmo, né? São os hormônios. Mas para o homem que não tem esse tipo de coisa, fica mais fácil a gente se entender, né? Fora a brincadeira, a gente precisa levar a sério. Porque muitas vezes a gente muda de temperamento, muda de humor, de maneira repentina e não se dá conta. Muitas vezes a gente fala coisas que não gostaria de falar, sem saber por que falou, e não se dá conta do motivo. São influências espirituais que vêm nos dirigir. E a gente só aprende a frear essas circunstâncias quando nós conhecemos a nossa mediunidade. Quando nos damos conta de que quem está agindo agora não sou eu. Alguém está tentando me influenciar.
Alguém está tentando me impor uma ideia e eu preciso aprender a trabalhar isso. Nós temos aqui na nossa casa os grupos de estudo, que são muito importantes para isso. O Espiritismo, aqui no Brasil, trabalha com 2 focos de estudo. Nós temos o estudo da doutrina espírita e nós temos o estudo da mediunidade. Justamente pela importância que a mediunidade tem também nas nossas vidas. E o legal é que o estudo da mediunidade não é para formar médiuns. O objetivo primordial não é formar médiuns, e sim nos ajudar a nos conhecer. Porque se a gente não se conhece, eu não posso ser médium. Quer dizer, eu sou médium, eu não posso trabalhar a mediunidade. Eu primeiro preciso me conhecer. E aí a gente começa esse caminho de aprender a notar essas influências que fazem parte da minha vida, para que eu possa começar a ter aquela conduta que se espera de alguém que tenha sensibilidade de relacionar-se com o plano espiritual. E a nossa vida, gente, não é fácil. Eu nem preciso tocar no assunto porque todos nós sabemos. Cada um de nós tem as suas dificuldades, tem as suas dores, tem os seus problemas. E não imaginemos que nós somos os únicos a viver isso. Todo mundo tem. Cada um com os seus problemas, com as suas dificuldades. E além disso, nós temos à nossa volta as companhias espirituais. Espíritos que querem o nosso bem, mas também espíritos que às vezes querem o nosso mal. E nós precisamos nos relacionar com todo mundo ao mesmo tempo. Com os problemas, com as dificuldades, com as dúvidas, com os medos e com esse mundo de espíritos à nossa volta. Que tentam incutir ideias na nossa mente, algumas vezes para nos tirar do sério, outras vezes para nos prejudicar, algumas vezes para brincar conosco, inúmeras vezes para nos ajudar. Mas nós precisamos aprender a filtrar isso na nossa vida para que hajamos da maneira mais correta. Primeiramente, quando a gente fala que os espíritos nos dirigem, nós abrimos um entre aspas aqui, que precisa ser motivo de reflexão para todos nós. Nada daquilo que eu faço, mesmo que por influência alheia, deixa de ser minha responsabilidade. De novo, nada daquilo que eu faça, mesmo que influenciado por outrem, deixa de ser minha responsabilidade, porque quem fez fui eu. Se eu brigo com a Isabel, porque um espírito me induziu a brigar com a Isabel, quem brigou com a Isabel fui eu. A Isabel vai ficar brava comigo, e tem todo o direito, porque quem falou fui eu. Eu acolhi a ideia que o espírito me trouxe e fiz aquilo que ele me pediu, mas quem fez fui eu. Eu sou o culpado. Eu preciso lembrar e entender isso sempre. Então, fica o ponto de interrogação aqui e advertência a todos nós. Tudo aquilo que eu faça, que eu não quero para mim, está errado. E aí a gente lembra de Jesus. Fazer ao próximo o que tu queres para ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa regra de conduta, que vai nos ajudar a manter essa postura, essa conduta cristã na nossa vida. Fazer ao outro o que tu desejas a ti mesmo. Tudo aquilo que eu faço que possa gerar prejuízo a alguém, seja em qual forma for, é errado. Mesmo que me faça bem, mesmo que me traga benefícios. Se o meu benefício, se o meu bem, se a minha alegria é dependente do mal alheio, está errado. Porque eu estou levando dificuldade a alguém, o que eu não quero para mim. Então é um ponto que nós precisamos trabalhar intimamente, lembrando que nós somos portadores do livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolha. É claro que não é uma liberdade plena, porque a gente abusa. Nós já cometemos abuso com o pequeno livre-arbítrio que nós temos. Imagina se Deus nos concedesse o livre-arbítrio pleno. A gente ia fazer do mundo um caos. Mas Deus conhece cada um de nós e nos dá o livre-arbítrio bem limitado. Porém, esse livre-arbítrio nos permite fazer um monte de escolhas.
E essas escolhas sempre pesarão sobre os nossos ombros, porque toda escolha tem uma consequência. E nós precisamos aprender a refletir sobre as consequências daquilo que fazemos, porque nós não estamos aqui no mundo para brincadeira. Nós não estamos aqui para uma colônia de férias. Nós não estamos aqui para nos divertir. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para colaborar com o crescimento das pessoas à nossa volta. Se não fosse assim, a gente viveria isolado no mundo, sozinho. A gente vive com pessoas à nossa volta porque nós dependemos uns dos outros. E porque os outros precisam de mim e eu preciso dos outros, juntos nós podemos aprender. Mas para que aprendamos, é preciso que a gente tenha essa conduta adequada em relação aos relacionamentos também. E lembrando que existe um mundo extrafísico, que a grande maioria de nós não tem a possibilidade de perceber ainda, mas que nos influencia. Nós precisamos aprender a botar o pé no freio quando a gente nota que tem algo que não é coerente com o que eu quero para mim. As nossas escolhas são muito importantes para a minha vida e para a vida alheia. Normalmente a gente pensa, reflete sobre aquilo que as minhas escolhas vão trazer para a minha vida, mas eu não penso para as pessoas à minha volta. É difícil a gente parar para pensar nisso, porque eu não tenho tempo, porque é muita coisa para minha cabeça, porque eu tenho que tomar uma decisão nova. Mas é preciso que reflitamos, porque as nossas escolhas refletem na vida de todos. E quando as nossas escolhas interferem na vida alheia, é preciso que nós procuremos entender o porquê que as minhas escolhas podem trazer benefício ou prejuízo a alguém. Uma vez eu li um livro de Emmanuel, não vou poder dizer para vocês o nome do livro porque eu não me lembro. A idade não vem sozinha. Mas o que Emmanuel disse lá me marca muito. Falando sobre os pensamentos. Emmanuel disse assim, que se eu aqui perco o meu controle emocional, lá no meu trabalho, o meu chefe me fala alguma coisa que eu não gostei e eu penso na hora assim, que vontade de esganar o meu chefe. Mas eu sou uma pessoa tranquila, não faço nada. Eu só pensei. Dei uma respiradinha, passou, está tudo tranquilo. Mas quando eu pensei aquilo, o nosso pensamento tem uma energia muito forte, eu crio uma forma pensamento. Kardec expõe para nós lá no Livro dos Espíritos. E esse pensamento sai que nem um balãozinho, aqueles balãozinhos de hélio que sai pela atmosfera passeando. Lembrando que os nossos pensamentos são energia, e que atraem energias do mesmo teor, na mesma sintonia, Emmanuel reflete que se esse meu balãozinho for passeando pela atmosfera e chegar lá no Japão, e encontrar um japonesinho que alimenta o pensamento assim, que vontade de esganar o meu chefe, e ele absorve aquele meu balão, e aquela minha ideia foi o gatilho para que ele fizesse aquilo que ele tinha vontade, eu sou solidariamente culpado com o erro do outro, porque eu induzi ao erro. Vejam só a importância de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente pensa. Muitas vezes a gente imagina, é só um pensamento. Eu só pensei, não fiz. Que bom que não fez. Mas precisamos aprender a controlar o pensamento também. Porque o pensamento também pode influenciar as pessoas. E entendendo esse contexto, nós começamos a ter uma postura diferente na nossa vida em relação àquilo que a gente pensa e em relação também àquilo que a gente faz. Porque precisamos ter noção da responsabilidade. E já digo para vocês, por experiência própria, não é fácil. É muito fácil a gente perder o controle. A gente manter uma serenidade a longo prazo é difícil. Porque vivemos num mundo de expiações e provas. Porém, toda forma de esforço que nós pudermos praticar em benefício
da nossa serenidade, da nossa tranquilidade, da nossa harmonia interior, sempre será bem-vindo. Porque só assim, quando nós estamos bem para conosco mesmo, com a nossa consciência tranquila, com paz íntima, é que nós vamos conseguir manter uma conduta adequada com aquilo que nós esperamos que a nossa vida seja. E digo uma coisa para vocês. Todos nós, eu tenho certeza que é consenso aqui, todos nós queremos um mundo que seja uma tranquilidade sem fim. Como é bom a gente imaginar poder viver num mundo de paz, de tranquilidade, de serenidade, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo se tolera, onde ninguém prejudica ninguém. E aí eu digo para vocês, esse mundo está muito próximo de existir. E para que ele exista, basta que a gente queira. Basta que a gente queira. E quando eu falo isso, eu lembro, sem falar, que a gente colabora para que o mundo seja como ele é hoje. O caos que o mundo é hoje, a dificuldade que nós temos no mundo hoje, é decorrente das nossas escolhas, daquilo que a gente faz, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Ah, mas eu não prejudico ninguém. Se a gente pensar a fundo, a gente faz pequenos, eu vou usar uma palavra forte, mas que não deixa de ser verdadeira. A gente faz pequenos crimes, porque crime é tudo aquilo que infringe uma lei. E nós estamos falando aqui de leis divinas. Nós fazemos pequenos crimes na nossa vida, que para a sociedade são coisas normais, mas que mesmo assim são crimes. E que hão de pesar na nossa consciência quando nós adentrarmos a verdadeira vida, a vida espiritual. E para isso é preciso que a gente reflita que se aqui eu acho que está tudo tranquilo, lá no plano espiritual, na verdadeira vida, a minha consciência vai me cobrar. Vou trazer um exemplo aqui que eu gosto de trazer repetidamente, eu trago, provavelmente vocês já ouviram, mas é bom relembrar. É o relato trazido no livro Do Outro Lado do Espelho. Foi ditado pelo espírito, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, eu sempre esqueço o nome, daqui a pouco eu lembro. O médium que recebeu o livro, também não me lembro o nome dele agora, é da idade, tá, gente? Mas as coisas ali. O nome do livro eu lembrei, é Do Outro Lado do Espelho. Esse espírito conta no livro as experiências que ele teve no retorno ao plano espiritual. E ele conta que ele estava andando pela colônia na qual ele habitava, e lá nessa colônia ele encontrou um senhor que havia trabalhado com ele, encarnado, num hospital espírita que ele trabalhava lá em Minas Gerais. E quando ele viu aquele senhor, instantaneamente ele lembrou de uma situação que havia acontecido quando os dois estavam encarnados. Um dia, esse senhor que ditava o livro, dirigia-se para o hospital no seu carro. Um dia de um calor extremo. E ele bem tranquilo no carro, com o ar-condicionado ligado, aproveitando aquele frescor interno ali do carro, enquanto todo mundo na rua suava e sofria pra caramba. E ele viu atravessando a rua esse senhor. E ele pensou assim, olha, o fulano deve estar indo para o hospital. Posso dar uma carona para ele? Mas não vou dar. Ele está tudo suado, vai sujar meu carro. E fez que não viu e foi embora. Quando ele viu esse senhor lá no plano espiritual em espírito, a consciência dele cobrou. E ele disse no livro que ele teve que ir pedir perdão para o espírito porque ele não conseguiu se segurar. Porque ele sentiu uma dor íntima tão grande que ele disse, eu não tive como lutar contra aquilo. O senhor aquele não tinha nem visto a situação e não sabia do ocorrido. E para ele não era problema nenhum. Mas para o espírito que trazia o relato para nós, era como um peso nos ombros, que veio à tona quando ele reviu aquele homem. Qual é a advertência que fica aqui? Ninguém precisa nos cobrar nada. A nossa consciência nos cobra dos erros que nós cometemos. Então, por isso, meus amigos e minhas amigas, fica aqui a reflexão sobre essa conduta cristã, sobre essa conduta espírita que precisamos ter na nossa vida. Lembrando dessa relação que nós temos com o plano espiritual, que nos influencia muito mais do que muitas vezes a gente possa imaginar, mas que nós podemos aprender a dominar quando nós conhecermos a nós mesmos.
procuremos ampliar o nosso conhecimento sobre o nosso eu interior, para que assim possamos frear as nossas más tendências, controlar as nossas imperfeições, transformando-as em virtudes e assim nos tornando pessoas melhores. Eu agradeço a atenção de todos, rogo que as bênçãos de Deus nos envolvam, nos protejam e estejam conosco pelos caminhos da vida. Eu convido agora os nossos irmãos médiuns aqui da casa, esses sim, médiuns atuantes, né? Que possam se posicionar junto conosco aqui para que façamos também o nosso passe coletivo, enquanto fazemos a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar reunidos mais uma vez nesta casa. Te agradecemos, Jesus, por todo o carinho trazido a cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que nos dê forças para que possamos seguir pelos caminhos da vida, lutando contra todas as dificuldades, contra as expiações, contra as provas, a fim de que nos tornemos pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas de bem, levando a Tua paz, a Tua luz, o Teu amor e também os Teus exemplos aonde quer que estejamos. Pedimos, Senhor, que a Tua proteção, que o Teu auxílio estejam conosco sempre, envolvendo também os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós mentalizamos neste momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, possam estar com todos, onde quer que estejam. E pedimos também pelas águas que nós cortamos, rogando à equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que esta água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, agradecidos e felizes, nós mais uma vez te rogamos que as Tuas bênçãos estejam conosco, nos amparando sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.